Vamos lá então para o nosso último vídeo, já estamos encerrando as temáticas propostas para a disciplina e, de fato, como eu disse, são apenas reflexões, são apenas provocações aí para vocês, porque o tema da execução de título extrajudicial é muito amplo e muitas vezes mal estudado, pouco estudado, e nem se sabe por quê, né? A gente se preocupa tanto com o processo de conhecimento e relega um pouco ao esquecimento o processo de execução e a atividade executiva de um modo geral, uma vez que é ela que vai atuar efetivamente na satisfação prática do direito do credor, né? Então, é importante que a gente tenha um olhar atento para a execução. E aí, para essa parte final da nossa aula, eu separei a temática das defesas do executado, para a gente passar rapidamente sobre algumas questões interessantes que ganharam repercussão, sobretudo com o CPC 2015. Vou colocar duas questões aqui sobre as defesas do executado. Tá? A primeira questão diz respeito à possibilidade ainda na vigência do CPC de 2015 de utilizarmos ou não a exceção de pré-executividade e também vou falar um pouquinho de recurso cabível nos embargos à execução, tá? Então vamos lá. Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós precisamos lembrar que a defesa do executado ela se faz na execução de título extrajudicial, né, que é o que nos interessa aqui, por meio dos embargos à execução, embargos do devedor, né? E depois, em outros momentos da execução, nós temos outras modalidades de embargos que também serão utilizados, aí, expedientes utilizados para a defesa do executado. Então, a gente tem, por exemplo, embargos à penhora, embargos à arrematação, né, que vão defender o executado, vão ficar disponível à defesa do executado em determinadas fases processuais, da penhora, da arrematação, adjudicação, enfim. Mas eu quero me ater aqui também, né, a lembrança de que, além dos embargos, a gente tem a exceção de pré-executividade. Imagino que vocês já tenham ouvido falar dela, muito embora creio que por ela ter sido construída, estruturada no CPC de 73, vocês têm ouvido falar pouco dela, né? Estou considerando aqui que a maioria tenha estudado exclusivamente no CPC 2015. Então, para que a gente possa falar um pouquinho da exceção de pré-executividade e analisar se hoje, no CPC 2015, ela ainda é viável, vamos entender rapidamente do que se trata, né? O que é a exceção de pré-executividade. E eu coloquei aí para vocês nos slides uma conceituação do professor Arruda Alvim, bem clássica, né, do processo civil, mas que explica aí para a gente rapidamente o que é a exceção de pré-executividade. Trata-se de uma técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, em se tratando de cumprimento de sentença, né, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige a jurisprudência que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderiam ser conhecidas ex officio pelo juiz e que, ademais, não seja necessária a dilação probatória para a solução. Caso contrário, ausente uma dessas condições, não se admite a alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo ao devedor manejar embargos ou impugnação, se ele estiver no cumprimento de sentença, né? Que fique bem claro. Aqui a gente está falando dos embargos, porque
nos referimos à execução de título extrajudicial. Então, vamos lá. Com base nesse conceito, então, a exceção de pré-executividade é um instrumento processual usado pelo executado para a sua defesa em circunstâncias bem específicas. Que circunstâncias são essas? Para levantar situações de nulidade daquela execução, de nulidade do título que respalda a execução, situações, portanto, que fulminam o processo de execução e que possam ser conhecidas pelo juiz de ofício, ou seja, independentemente da provocação da parte, ele poderia conhecer aquela matéria e levar à extinção da execução, e também que essa situação possa ser demonstrada de plano, né, que não demande dilação probatória. Então, precisa ser demonstrado ou documentalmente, enfim, precisa ser demonstrado de plano, preferencialmente aí a prova documental, porque ela é mais imediata, né. A exceção de pré-executividade, então, ela sempre foi uma alternativa criada pela doutrina e pela jurisprudência. Olha que interessante, não há previsão e não havia já no Código de 73 nenhuma previsão específica sobre a exceção de pré-executividade, tá? Trata-se de uma técnica processual para a defesa do executado nessas circunstâncias que foi criada, estruturada pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Justamente para fulminar a execução por conta dessas questões cognoscíveis pelo juiz de ofício, tá? E por que tinha sentido na vigência do Código de 73 em pensar na exceção de pré-executividade? Por que ela foi criada? Com qual objetivo? Na verdade, pessoal, o que acontecia? Na vigência do Código de 73, a oposição de embargos à execução pelo devedor era vinculada, melhor dizendo, à segurança do juízo. Então, o devedor precisava ou fazer uma segurar o juízo, né, por meio de uma caução, por exemplo, ou então por meio da oferta de um bem à penhora, de uma oferta viável, né, à penhora. Somente com isso ele estaria autorizado a se defender no processo de execução. E muitas vezes essa necessidade de segurar o juízo era inviável para o devedor. Imagine um devedor que de fato não tenha patrimônio para ofertar em penhora, que não possa prestar uma caução. Ele ficava de mãos amarradas em relação à sua defesa, ele não poderia apresentar embargos sem a segurança do juízo. E aí, então, para tentar resolver esse problema prático criado pela sistemática do Código de 73. Então, a doutrina passou a estabelecer e a jurisprudência a aceitar a exceção de pré-executividade como forma de o devedor levar uma defesa processual que fosse capaz de fulminar a execução. Então, essa defesa processual ela vai se referir a nulidades, como eu falei, tanto do título como do processo de execução, né? Uma nulidade na formação do título, uma ilegitimidade passiva daquela execução, são situações que, se reconhecidas pelo juiz, levam à extinção da execução. Então, foi uma forma encontrada, repito, pela doutrina, pela jurisprudência, aceita pela jurisprudência e se tornou uma prática na advocacia no âmbito das execuções, para que o executado não ficasse completamente desprovido de um mecanismo de defesa, sobretudo quando o processo ou o título, o próprio título, apresentassem problemas capazes de fulminar a execução. Joia? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão agora para o tempo, né, do Código de 2015, para o cenário aqui que o Código de 2015 trouxe? Pelo seguinte, o CPC 2015 retirou a necessidade de segurança do juízo
para que o devedor apresente embargos à execução. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o devedor, uma vez citado, independentemente dele ter que ofertar determinado bem à penhora ou dele ter que prestar caução, ele pode se valer dos embargos à execução para a sua defesa. Logo, eu pergunto para vocês, será que tem cabimento, tem utilidade hoje ainda a exceção de pré-executividade? Porque, afinal de contas, ela foi criada, estruturada e utilizada justamente para permitir que o devedor tivesse uma possibilidade de apresentar alguma defesa de plano que pudesse levar à extinção da execução, né? Agora, ele pode opor embargos, e os embargos são abrangentes do ponto de vista de matérias, né, que podem ser alegadas ali. Então, na verdade, por que ele vai precisar da exceção de pré-executividade se ele tem à sua disposição plenamente os embargos? Isso foi, né? Hoje já nem tanto, mas logo na entrada em vigência do CPC de 2015, essa questão veio à tona e foi muito discutida. E aí, o que a gente acaba pensando? Será que tem utilidade ainda? Tem uma utilidade do mesmo jeito como a gente tinha no cenário do Código de 73? Não. Obviamente que hoje, com a possibilidade irrestrita de apresentação dos embargos pelo devedor, independentemente de segurança do juízo, o cabimento, as hipóteses de viabilidade de uma exceção de pré-executividade são menores, são mais restritas, mas ainda pode existir. Quer ver? Eu já tive uma situação assim muito clara no escritório. Eu tive uma situação de uma execução em que foi proposta contra uma determinada pessoa que era parte ilegítima, por algumas razões que eu não vou me estender aqui, mas ela era parte ilegítima, ela não constava no título, certo? E houve uma citação por edital, essa pessoa nem ficou sabendo e a execução foi prosseguindo, né? Sem a defesa dela por meio de embargos. E chegou a penhora até de um imóvel dessa pessoa. E aí, então, é que eu entrei no processo e eu falei, meu Deus, eu não tenho mais prazo de embargos, porque, querendo ou não, houve a citação, né? Formalmente falando, houve a citação, já passou meu prazo de embargos. É aí que cabe a exceção de pré-executividade, porque, muito embora eu já não tivesse formalmente a possibilidade da oposição de embargos, porque, como eu disse, o prazo já tinha transcorrido, eu tinha uma situação de legitimidade passiva naquela execução que, se eu apresentasse e comprovasse de plano, e era possível fazer isso, eu teria a extinção da execução. Então, vejam, nesse caso, eu usei a exceção de pré-executividade exatamente para comprovar que se tratava, havia um vício insanável ali naquela execução, no sentido de se voltar contra aquela pessoa que estava no polo passivo. Ela estava tendo uma penhora de um imóvel que era ilegítima, né? Ilegal. Por quê? Porque existia um problema em relação à legitimidade passiva. No caso, a minha cliente ali era parte ilegítima, certo? Então, nesse sentido, a exceção de pré-executividade ainda tem cabimento, ainda tem utilidade. Então, presta atenção nisso no momento que você estiver advogando, né? A exceção de pré-executividade tem cabimento mais restrito hoje em dia, porém, ainda pode ser muito útil, sobretudo nessas situações em que você pega o bonde andando como advogado e precisa dar um jeito ali de resolver, mesmo já tendo passado o prazo, a oportunidade adequada para oposição de embargos, tá? Então, fica aí essa primeira discussão.
A segunda discussão ainda sobre defesa do executado aqui é a recorribilidade dentro dos embargos. Quando a gente está, então, dentro dos embargos de execução e recebe uma decisão ao longo da tramitação dos embargos, como recorrer? Vou recorrer por agravo de instrumento? Qual vai ser o recurso? Com qual fundamento? Por que eu estou fazendo esses questionamentos? Vamos lá. Primeiro, porque os embargos, a execução tem natureza de ação, tá? Natureza de ação, de conhecimento. Lembra que eu falei que os embargos, a execução, eles surgem, né, para debelar uma crise de certeza jurídica surgida no meio do caminho ali da execução, ok? Então, seja essa certeza jurídica em relação à obrigação, em relação aos valores que estão sendo cobrados ali como obrigação, né, a forma de cálculo, você tem uma série de matérias ali que podem ser alegadas em embargos e o juiz precisa debelar essa crise de certeza, certo? Então, as decisões proferidas ali serão decisões ao longo dos embargos, né, decisões interlocutórias em que ele está prestando tutela cognitiva, ok? Ele está exercendo atividade cognitiva. Guardem isso. Então, pessoal, a questão é, quando eu recebo uma decisão ali nos embargos de execução e eu quero interpor agravo de instrumento contra essa decisão proferida nos embargos, eu vou me valer de qual fundamento para os embargos à execução, para este agravo de instrumento. A gente sabe que o artigo 1015 do CPC alterou a sistemática do agravo de instrumento, né, e trouxe para a gente um rol que era para ser taxativo, né, e no final das contas o STJ estabeleceu como taxatividade mitigada, é taxativo, mas nem tanto, mas o fato é que o CPC estabeleceu, então, no artigo 1015, um rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E aí, pessoal, só para que vocês entendam rapidinho qual foi a sistemática do legislador, ele fez o seguinte, no 1015 caput, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre. E aí, do inciso 1 ao inciso 11, ao inciso 13, ele trata de situações pertinentes ao processo de conhecimento, tá? Então, aquelas decisões interlocutórias tomadas no processo de conhecimento, que vão tratar sobre diversas matérias aí, por exemplo, tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, são todas situações que estão dentro da ideia de processo de conhecimento. Porém, no parágrafo único, o legislador diz assim: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então, vejam que no parágrafo único, o legislador fala, também cabe agravo de instrumento com relação às decisões proferidas em processo de execução, tá? E aí eu te pergunto, essa decisão interlocutória que você recebeu nos embargos, se eu quiser agravar dessa decisão, ela vai ser enquadrada, esse agravo vai ter que ser enquadrado como ali nos incisos do 1015 ou no parágrafo único, por se tratar de execução. E aí? A dúvida, então, de enquadramento para o agravo de instrumento foi analisada pelo STJ. E eu trouxe essa decisão também para vocês aí no último slide de conteúdo da gente, tá? E olha só o que o STJ estabeleceu. Vou ler aqui um pedacinho da ementa, tá?
O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC 2015 estabeleceu 2 regimes distintos: o previsto no artigo 1015 caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento, e 2, o previsto no 1015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. Dado que a natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra da recorribilidade das interlocutórias prevista no artigo 1015 caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução. Olha só que decisão importante essa